bem-estar animal é uma prática essencial que vai além do cuidado ético, impactando diretamente a qualidade e a produtividade na pecuária. Esse status representa uma estratégia que melhora a saúde dos animais e reduz o estresse, otimizando a eficiência e o desempenho das produções. Ao integrar tecnologias avançadas com práticas de manejo adequadas, o bem-estar animal cria ambientes que atendem às necessidades dos animais, gerando ganhos econômicos sustentáveis para os produtores e assegurando um ciclo produtivo mais saudável e rentável. Para entender mais sobre o assunto e também falar da sua trajetória no agro, a nossa convidada é a Fernanda Roy. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Fernanda Roy nasceu em São Paulo. A paulistana é apaixonada por natação em águas abertas e por pedalar. Se destaca pela habilidade de manter a calma em situações desafiadoras e é motivada pela vontade de contribuir para a sociedade e melhorar a vida de pessoas e dos animais. No agro, Fernanda compartilha conhecimento e inovação, buscando sempre promover saúde e bem-estar animal com sustentabilidade. Atualmente é CEO da Elanco. Ao longo da sua carreira, foi pioneira em práticas de qualidade do leite e lançou produtos inovadores que marcaram o setor, além de abrir caminho para a participação feminina no agro. Fernanda, é um prazer te ter aqui com a gente. Obrigada por conseguir. Essa agenda é tão disputada, né? Mas é importante para a gente ter mulheres como você aqui inspirando outras mulheres. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. A gente já ouviu um pouquinho da sua trajetória, mas eu queria entender como é que você escolheu o nosso setor, né? Você vem de família do agro ou você escolheu estar no agro? Eu sou paulistana, minha família toda é de São Paulo, então nunca tinha tido na infância muito contato com o meio rural e com fazenda. Mas quando eu decidi prestar medicina veterinária no vestibular e logo no início da faculdade, no primeiro ano eu comecei a fazer estágio em fazendas aos finais de semana, durante o período de férias, eu fui despertando um interesse pelo setor enorme, me apaixonando mesmo pela produção, principalmente na época era a produção de leite e corte, então visitava muitas fazendas e com isso durante a faculdade eu já fui amadurecendo a ideia de realmente trabalhar na área de bovinos. E até quando eu contei para minha família, na época, para o meu pai, eles acharam algo super diferente, né? Porque ninguém da família atuava, mas também acharam muito interessante, muito orgulho assim, de ter uma filha contribuindo com esse setor tão importante que é para o nosso país. Não, e é importantíssimo ter depoimentos como o seu, Fernanda, porque sim, é um mercado que está em expansão, né? O Brasil ele é promissor nesse lugar e muitas mulheres, né, homens e mulheres, mas as mulheres que estão assistindo a gente têm a oportunidade de ingressar independentemente da idade ou de já estar em outras carreiras, né? Com certeza, com certeza. A gente até tem alguns exemplos de lá na Elanco, funcionários que chegaram na Elanco com formação em outras áreas e se encantaram tanto com o setor que aí resolveram prestar uma segunda faculdade, fazer veterinária, fazer zootecnia, para entender mais realmente dos animais e do setor produtivo. É bem interessante. Falando um pouquinho do bem-estar animal, né? Como é que a gente pode dizer, a gente já diz, né? Mas o porquê esse bem-estar, ele influencia tanto na produtividade do animal, né? O que a gente já tem aí de pesquisas e de retorno do bem-estar animal linkado à produtividade? O bem-estar ele é essencial para que o animal esteja ao máximo do seu potencial produtivo, né? Quando a gente tem um animal que está doente, com alguma enfermidade, naturalmente a produtividade cai. E muitas vezes o animal não está doente com um sintoma clínico visível, mas está faltando, por exemplo, sombreamento para ele, está faltando uma oferta de água mais acessível e isso também vai impactar na produtividade. Então, tem diversos estudos que mostram o quanto que cai a produção no momento que o animal está doente, mas também quando outras necessidades básicas dos animais estão sendo suprimidas, né? No caso, água, alimentação e uma condição ambiente favorável para que ele possa expressar o seu potencial. E qual você acha que é o principal desafio para implementar mais o bem-estar animal? Eu acho que o primeiro desafio é o acesso a conhecimento e informação. Então, a gente sabe que
a gente tem um grande número de fazendas no Brasil, são milhares de fazendas, milhares de produtores, e tem produtores que muitas vezes não têm a assistência técnica no dia a dia, acabam contando com uma assistência técnica num momento de urgência, num momento de problema. Então, as informações para um manejo preventivo, para o cuidado do bem-estar, acabam não chegando com tanta facilidade. Mas, em contrapartida, o fato da gente ter acelerado a digitalização, até no momento de pandemia, teve uma aceleração da transformação digital no nosso setor. Acho que isso também contribui hoje para que os produtores, independentemente se é um pequeno produtor ou grande, tenham mais acesso à informação e possam entender melhor as boas práticas, aquilo que tem de melhor para implementar na sua fazenda. Bem legal. Falando aí de tecnologia, né? Hoje, quais são as tecnologias que são utilizadas para fazer melhor esse monitoramento do bem-estar? Acho que a primeira, antes da gente falar de tecnologia, seria a parte de capacitação dos funcionários que estão na lida com os animais. Então, o treinamento dos funcionários, entender qual que é o manejo melhor que deve ser utilizado no trato com o animal. E aí, depois dessa parte de capacitação, treinamento de equipe, a gente tem hoje produtos que têm uma forma, às vezes, de administrar que são mais amigáveis para o animal. Então, um produto de elongação que vai proteger ele por mais tempo. Então, ao invés dele ter que receber 3 injeções 3 meses seguidos, ele vai receber uma que dura por 3 meses. Ou produtos, muitas vezes, que são administrados via oral. E aí também tem uma facilidade para não ter que injetar algo nesse animal a todo tempo. Então, tem a forma de administração do produto, né, que conta muito. E, além disso, a gente tem também, no caso da Elanco, até uma certificação de bem-estar nos nossos produtos, que daí vai avaliar não só a forma como ele é administrado, mas como ele é produzido, qual o efeito que esse produto tem em termos de segurança, de eficácia no animal, para colaborar ainda mais com o bem-estar. Para o produtor que vai usar esse produto, na hora que ele vê o selo, que tem um selo de bem-estar animal e é reconhecido, ele também se sente mais tranquilo em usar. Bem interessante. E tem alguns erros mais comuns que podem ser adotados pelo produtor rural, como você mesmo falou, né? Principalmente os pequenos produtores que não têm tanto acesso e que poderiam ser evitados? Quais seriam esses erros mais comuns? Eu acho que o erro mais comum, ele acontece quando a gente perde a consistência no dia a dia na implementação das boas práticas. Então, muitas vezes a gente faz um treinamento na fazenda, nos primeiros dias, primeira, segunda semana, todos implementam o que aprenderam, mas às vezes depois acaba caindo no esquecimento e volta para as práticas anteriores. Então, acho que essa consistência no dia a dia da implementação é muito importante e também olhar o bem-estar animal como um todo, né? Como a gente estava falando. Tem a questão da doença, então trabalhar com programas preventivos para diminuir a incidência de doenças e com isso o animal estar mais saudável. Tem as questões básicas de alimentação, de água, de sombreamento. Então é você conseguir olhar o bem-estar de uma forma mais holística, entendendo todos os fatores que influenciam no bem-estar daquele animal e conseguir fazer um programa que realmente englobe todos. Falando de visão holística, a mulher tem uma visão muito holística, né? Você acredita que dentro do bem-estar animal, a mulher, ela tem um cuidado especial, da experiência que você tem e que você vê em campo? É diferente o trato quando tem uma mulher? Óbvio que o homem também tem todo esse trato, mas a mulher, ela chega com uma visão holística e trazendo ideias novas? Sim, com certeza. Até por isso a gente vê, é muito comum ter mulheres cuidando do bezerreiro, por exemplo, né, na parte de cria, esse cuidado que as mulheres têm mais delicado e mais atento também, perceber se o bezerro está bem, não está, se está com algum sintoma. Tem também nas próprias fazendas de leite na questão da ordenha, né? Muitas mulheres hoje em dia trabalhando na ordenha por ter também um cuidado maior com a higiene, com a limpeza, que é tão importante durante a ordenha. Então, tem alguns espaços que eu vejo que nas fazendas as mulheres, elas até têm um espaço maior que os homens, porque realmente nota-se as habilidades que elas têm naturalmente, né, do cuidado, dessa atenção e que também é importante para o animal. Muito legal. E ainda existem muitas oportunidades, né, dentro do setor de bem-estar animal para as mulheres. Elas começam a chegar, mas ainda existe uma oportunidade grande, você acredita? Com certeza. A gente sabe que
as mulheres vêm ocupando cada vez mais espaço no agro, né? Hoje em dia já são 30 milhões de hectares administrados por mulheres. As empresas do setor também já têm em torno aí de 30% das mulheres no quadro de funcionários, mas ainda tem muito mais espaço, né? Acho que a gente vem nessa jornada, né, das mulheres ocupando mais espaço no setor e ainda tem muito, tanto na parte das mulheres que estão no campo, na lida com os animais, como também mulheres trabalhando em empresas, em associações, em outras entidades do setor. A Elanco é uma empresa que aposta muito nas mulheres, né? Haja vista você como CEO, mas isso se replica também, é uma forma como a empresa olha a equidade e a igualdade. Sim, a gente vem com uma estratégia de diversidade, equidade e inclusão muito forte, que começou há muitos anos, não é um trabalho de hoje, é um trabalho que vem sendo construído. E felizmente hoje na Elanco a gente já tem no quadro de funcionários metade homem, metade mulher e até nos níveis de liderança também é bem balanceado homens e mulheres. Então realmente é um resultado de um trabalho grande do nosso departamento de recursos humanos e do time de liderança, cuidando de todos os processos de recrutamento e seleção, retenção de funcionário, desenvolvimento também das mulheres para que elas pudessem ocupar mais posições. Muito legal. Bom, Fernanda, a gente, para finalizar, tem aqui uma nuvem de palavras e eu queria que você escolhesse uma e deixasse um recado para quem está assistindo a gente, se inspirar também nessa sua trajetória. Eu acredito que as mulheres têm uma paixão muito grande pelo que elas fazem, em geral são muito comprometidas e muito engajadas mesmo em tudo que elas fazem e a gente nota isso no dia a dia, né? Em todos os momentos que a gente pode interagir, seja com as clientes, produtoras no campo, seja com as nossas funcionárias. Então, eu diria só para que as mulheres continuem com essa paixão, com esse entusiasmo, com esse comprometimento e também com a busca, né, do autoconhecimento e do próprio desenvolvimento, porque isso eu acho que é o que faz abrir as portas, né, e aproveitar as oportunidades quando elas aparecem. Muito obrigada pela participação aqui com a gente, Fernanda. Eu que agradeço, um prazer. Bom, e no próximo bloco vamos falar sobre manejo antecipado ou manejo outonal. Você não pode perder, não sai daí.